Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo que eu fiz para a nova parceira aqui do canal, a Fortuna Investimentos, uma empresa de gerenciamento de risco dentro dos investimentos no mundo da renda variável. Isso é muito importante. Eu fiz um vídeo lá para eles apresentando uma carteira de fundos imobiliários, uma carteira de 10 fundos imobiliários, e vou deixar aqui para vocês. Se você tiver interesse em conhecer mais sobre a Fortuna, eu vou deixar um link aqui na descrição. É só clicar lá e se informar melhor. Não deixa de curtir esse vídeo já, vamos pro vídeo. Fala aí galera, beleza? Eu sou Luiz Antônio, sou investidor e educador financeiro focado em fundos imobiliários e estou aqui hoje na Fortuna para apresentar a carteira deles. É uma carteira com ativos selecionados através dos seus fundamentos e vou também mostrar, eu acho que você já sabe, mas a Fortuna ela faz o gerenciamento de risco da carteira e otimiza a tua carteira de investimentos. Ela te dá lá uma relação risco-retorno, te dá opções de relação risco-retorno para você escolher. Eu vou mostrar a carteira e uma carteira otimizada. E no fim eu vou fazer um overview dos 10 fundos imobiliários que a gente tem aqui nessa carteira. Então se você não conhecer ainda de fundos imobiliários, se você não conhecer algum desses fundos imobiliários, fica tranquilo, continua aqui no vídeo que eu vou explicar sobre cada um deles. Sem mais enrolação, eu vou listar aqui, vai estar aparecendo para você em algum lugar da tela, todos numa porcentagem de peso mais ou menos de 10%. É o VILG11, o fundo de logística da A20, o HGLG, outro fundo de logística, o MOL11, o VRTA, o XPMOL, o XPML, o VGIP, um fundo de papel da Valora, o RECR, outro fundo de papel, o Allianz, o ALZR, o XPLG11 e o BTLG11. Na carteira otimizada, a gente tem aqui, depois que o algoritmo da Fortuna rodou lá, se a gente pegar o risco dela, e aqui falando de risco, é o desvio padrão, né, do ganho de capital, o que é que a volatilidade dessa carteira vem apresentado, a gente tem aqui 21,77% com um retorno de 3,97%. Você pode estar achando pouco, mas os fundos imobiliários eles não valorizam tanto, eles não são tão voláteis, eles não valorizam tanto no curto prazo como as ações. Ainda mais se a gente pegar todo esse período de subscrição que dão, querendo ou não, uma segurada no valor dos preços dos fundos imobiliários. Quando a gente pega a carteira otimizada, e aí ela vai mexer nos pesos dos fundos de papel, ela vai colocar o VGIP, o fundo de papel da Valora, com um peso mais alto, o BTLG também, o XPLG, ela vai colocar, o algoritmo vai mexer lá para te dar um risco menor, ou seja, ele conseguiu aqui um risco de 17,85% com um retorno maior, um retorno de 10,8%. E aí, essa é a vantagem que eu estou vendo de utilizar a Fortuna, ele dá uma otimização automática na carteira para você. Mas fica tranquilo, como eu disse, se você não sabe muita coisa ainda de fundos imobiliários, se você não conhece algum fundo imobiliário desse, fica tranquilo que agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um e nas próximas semanas eu vou ficar trazendo um fundo imobiliário da carteira para apresentar de forma mais aprofundada. Bom, o primeiro fundo da carteira, o VILG11, é um fundo, como eu já falei, um fundo de logística, é o fundo de logística da gestora 20, é um fundo que, por ser de logística, ele tem o objetivo de comprar galpões de logística, alugar para empresas e receber lá o aluguel e repassar isso aí para o cotista. O fundo possui lá no seu portfólio 15 imóveis e aí diversificado em alguns estados do país, mas concentrado em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Como inquilinos, né, as empresas alugam esses galpões para fazer o seu centro de logística. A gente tem lá como os principais inquilinos Tok-Tok, o Grupo Magazine Luiza, temos também Ambev e outras multinacionais. O fundo tem uma elevada concentração de contratos atípicos, que vai garantir aí uma previsibilidade maior na receita desse fundo. E se você não sabe o que é, quando eu for falar de cada fundo especificamente, eu dou uma comentada sobre. Ele passou recentemente pela 6ª emissão de cotas, ou seja, ele foi ao mercado procurar mais dinheiro e conseguiu aí arrecadar 480 milhões de reais. O segundo fundo é o HGLG. É outro fundo de logística, é um fundo maior, um fundo com quase 3 bilhões de patrimônio. É um fundo gigante, é um dos gigantes de logística aqui do Brasil, de uma gestora maior. Ele é gerido pela Credit Suisse Redingif, é uma gestora bem conceituada. Ele está com 17 ativos em 5 estados, mais concentrado no estado de São Paulo. Tem entre seus principais inquilinos a Volkswagen e as lojas americanas. É um fundo mais tradicional, um fundo que o mercado considera como sendo mais seguro. Ele tem rendimentos lá bem certinhos, ele distribui todo mês quase a mesma coisa, vai variar lá de centavos, ou quando acontece, ele tem uma distribuição lá bem maior, só que não recorrente. E como eu disse, o mercado considera ele um fundo diferenciado, um fundo muito mais seguro, um fundo mais tradicional, e isso é refletido no preço dele. O mercado está disposto a pagar mais por ele do que
por outros, para ter um resultado menor do que por outros fundos pares, aí, outros fundos de logística. Isso aí é refletido no seu PVP, que é o preço que o fundo é negociado pelo seu valor patrimonial. O terceiro fundo é o MALL, MALL11, é um fundo de shopping, é um fundo um pouco menor, ele tem 7 shoppings em 5 estados, na verdade ele tem participação em 7 shoppings, sendo mais concentrado no estado do Rio de Janeiro. E é claro que você deve estar pensando que shoppings sofreu bastante com essa crise que a gente veio passando, sofreu bastante com a pandemia. Isso porque os shoppings passaram boa parte do tempo fechados e a receita do shopping é um aluguel fixo para o gestor do shopping, é aluguel fixo, um aluguel variável que vai variar logicamente com as vendas que esse shopping realiza, que as lojas que o lojista realiza, e o estacionamento. Se não tem movimento nesse shopping, se não tem gente indo lá estacionando e comprando, a receita do shopping tende a cair e ele tende a distribuir menos dividendos. Ele não deixa de ser um bom fundo por isso, né? Um fundo de shopping deixa de ser um bom fundo porque a crise foi sistêmica, não é pontual em nenhum fundo. Então aqui a gente pode considerar como sendo uma oportunidade de comprar bons fundos a preços mais baratos, uma vez que o mercado derrubou o preço dos shoppings, porque ele passou a diminuir, a distribuir menos dividendos nesse curto prazo. É claro que essa pandemia vai passar, tudo isso vai passar, as coisas vão voltar a reabrir, como já estão voltando, a vacinação segue avançando e as pessoas vão voltar a ir para o shopping, já estão voltando, pelo menos aqui na minha cidade. O movimento do shopping já está bem ativo. O quarto fundo, o VRTA, é o fundo de recebíveis imobiliários da Veritar. É um fundo de papel, ou seja, ele é diferente desses outros fundos que eu falei, que são fundos de tijolos, que possuem imóveis lá na sua carteira de investimentos. Os fundos de papéis, eles são credores de uma dívida que tem um imóvel atrelado, um imóvel como garantia. E aí, em vez de receber aluguéis, eles recebem juros por essas dívidas. Esses juros, via de regra, eles são indexados a um índice de inflação ou ao CDI e tem lá mais um percentual. Então é comum você achar em fundos de papel um título lá, um CRI, como a gente chama, que vai pagar uns juros de IPCA mais alguma coisa, mais 5, mais 6, CDI mais 4, mais 5, mais 6. E aí é importante, quando a gente fala em fundo de papel, olhar quais são esses indexadores. No caso do VRTA, ele tem 77% indexado à inflação, o que quer dizer que 77% dos seus CRIs, caso a inflação aumente, ele não vai sofrer uma pressão lá, porque ele vai receber o ganho real. É claro que ele corre risco de levar calote, ele corre risco de levar default, como a gente costuma chamar, mas quando o fundo foca em bons ativos, em boa qualidade creditícia dos seus devedores, isso não costuma acontecer tanto. E é o caso do VRTA, ele busca mais qualidade nos papéis que ele investe, e aí ele abre mão um pouco de retorno. É o que a gente chama de um fundo high grade, é um fundo que preza por mais qualidade e menos retorno. O próximo fundo é o XP Malls, um outro fundo de shopping, dessa vez gerido pela XP Vista. É um fundo bem maior do que o anterior, o MALL 11, como eu falei. É um fundo que tem 2 bilhões de patrimônio líquido, é dinheiro pra caramba. E aí ele possui 12 shoppings em 6 estados, sendo mais concentrado lá no estado de São Paulo. É um fundo conhecido por ter um portfólio de shoppings de mais qualidade em relação aos seus pares. E nisso aí o mercado também precifica de forma diferente. O mercado aceita receber menos. É um fundo que, se você for comparar com outros, ele vai pecar um pouquinho na distribuição, ele vai ter um pouco menos de retorno, mas isso aí fica ajustado na relação risco-retorno, na relação qualidade e retorno. E aí não preciso reforçar, mas nele também entra a questão dessa crise por causa da pandemia. O próximo fundo é outro fundo de papel, o VGIP, um fundo da Valora. É um fundo que, assim como o VRTA, é bastante indexado ao IPCA. No caso aqui do VGIP, 95% dos seus CRIs são indexados ao IPCA, à inflação. Se a inflação crescer, o fundo vai receber mais. Não é bom que a inflação dispare tanto. Quando a inflação aumenta, os fundos passam a receber mais e a distribuir mais para o investidor fica satisfeito, só que isso está acontecendo porque a inflação está disparando, o IGPM está disparando. Isso não é uma coisa interessante economicamente, apesar do investidor sentir que o bolso dele está ficando mais gordo, está entrando de um lado e está saindo pelo outro. Se a gente for comparar o VGIP com o VRTA, o VGIP ele tem taxas de aquisição um pouco mais altas do que o VRTA, ou seja, os juros que ele recebe são mais altos, então ele vai, consequentemente, pagar mais. O próximo fundo é outro fundo de papel, é o REC-R, um fundo gerido pela REC Gestão de Recursos. Assim como os outros fundos, ele também preza pela qualidade dos seus investimentos, preza pela qualidade creditícia dos seus devedores, então também vai abrir mão de um pouco mais de retorno
mas ainda assim ele consegue entregar mais dividendos, ele consegue distribuir melhor do que os outros dois fundos de papel. Ele hoje tem 33% dos seus CRIs indexados ao CDI, 46% ao IPCA e 10% no IGPM e 6% ainda pré-fixado lá, aproximadamente em 8%. O sétimo fundo indicado pela carteira é um fundo híbrido, é o ALZR, e eu achei interessante porque a carteira ia ficar sem exposição ao setor de lajes corporativas, que também foi outro setor que sofreu bastante com a pandemia, mas aí o ALZR é um fundo grande, é um fundo que tem 54% do seu portfólio em lajes corporativas, mas ele também tem galpões logísticos refrigerados, tem data centers, quantidade menor, mas tem lá. E aí é uma forma de você se expor ao mercado de lajes corporativos, mas mantendo lá um setor mais resiliente. Então ele tem 13 imóveis, ele também tem varejo, big box e também tem 2 imóveis alugados lá para centros de diagnósticos. Nono fundo, o penúltimo fundo, é outro fundo de logística, é o XPLG. E você pode estar pensando que tem muito fundo de logística, que eu já falei muito sobre logística, mas realmente essa é uma carteira conservadora. Os fundos de logística foram os que apresentaram maior resiliência durante essa pandemia. Isso porque no Brasil a pandemia acelerou a implantação do e-commerce e aí os galpões de logística não tiveram problema com isso. Estava tudo fechado, mas os galpões de logística estavam funcionando, as empresas que alugam os galpões estavam precisando até de mais espaço para fazer a logística acontecer. E o XP é outro gigantão também do mercado de logística brasileiro, é um fundo com 3 bi de patrimônio. Ele está hoje com 13 imóveis em 6 estados, é claro, mais concentrado lá no estado de São Paulo, querendo ou não, São Paulo é o coração financeiro do Brasil. E por último, mas não menos importante, a gente tem o BTLG, que é um fundo de logística, mas ele também tem ativos industriais e ativos de varejo. Ele é bem diversificado nisso. Ele está com 15 imóveis, uma área aí aproximadamente de 450 mil metros quadrados, de área bruta locável, como a gente chama. A maior parte deles é no estado de São Paulo, no Ceará, Santa Catarina, Rio de Janeiro. 40%, lembra que eu falei lá dos contratos atípicos? No caso do BTLG, 40% desses contratos são atípicos. E aí, recentemente, ele concluiu a sua 10ª emissão de cotas, ou seja, um fundo gerido pelo BTG Pactual, um fundo também tradicional, já tem várias chamadas de capital, né, buscando dinheiro com o investidor, e que também vendeu um imóvel recente e teve lá um ganho de capital que vai ser distribuído ao investidor, ao seu cotista, de R$ 4,88. R$ 4,88. Então fiz só um overview, passei rapidamente por cada um dos fundos e nas próximas semanas, como eu já disse, a gente vem falar de cada fundo individualmente, trazer novidades atualizadas e números mais aprofundados sobre ele. Eu te vejo lá.